E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é quanto? 600 e quanto, irmão? 666. Amém por isso. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, suplicando a Ele a sua bênção nessa ministração, que os irmãos continuem felizes com Jesus, estudando a palavra do Senhor, crendo na palavra de Deus. Não é verdade? Temos que crer na palavra de Deus. Muita gente aí não está crendo mais na palavra de Deus. Pior para essas pessoas, né? Que não estão crendo na palavra, mas a palavra de Deus permanece fiel. Oremos, suplicando ao Senhor a sua bênção. Pai Santo, Deus Santo e amado, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, queremos Te pedir, Senhor, ó Deus, o entendimento, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta jornada, Senhor, nesta uma hora de ministração. Ajude-nos, Senhor, ajude-me a trazer à minha memória aquilo que eu pude estudar. Ó Deus amado, abençoa nossos corações, os corações dos obreiros, das crianças, dos adolescentes, dos anciãos, dos que estão aqui, Senhor, que possamos aprender um pouco mais a Tua palavra. Contamos com o Teu Espírito Santo, o sumo professor, o professor por excelência. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai Santo amado e Deus querido. Amém. Poder sentar, queridos irmãos, que possamos nesta noite sair daqui felizes com Jesus. Luta todos nós passamos, dificuldades na vida todos nós passamos, enfermidades todos nós passamos, mas o importante é que Jesus está no controle de tudo. Não é verdade? Glória a Deus. Queridos irmãos, a última ministração no Apocalipse, o tema foi a besta que emerge do mar, quer dizer, levanta-se do mar, né? Emerge, existem 2 situações, né? Aqui é português, emergir e imergir. Emergir é sair da água, imergir é entrar na água. Sabia disso? Tem gente que não sabe, né? Vou repetir, emergir é sair da água, né? Subiu, emergiu. Imergir é mergulhar. Essa besta, ela não mergulha, ela sai da água. E nós já explicamos aos irmãos aqui. Claro, ali foi uma visão que o Senhor deu a João, o evangelista. Não significa que o anticristo ele vem da água do mar, ele sai, não. Aí nós explicamos aqui o que significa mares, né? Significa nações, povos. Então, esta primeira besta que nós falamos, a besta que sobe, que emerge do mar, ele vem do meio da multidão, das pessoas. Só esse entendimento aí, para que os irmãos não fiquem na dúvida. E naquela ministração, nós procuramos alcançar 3 objetivos, que foram esses aqui, eu vou repetir. Enfatizamos
que o anticristo exercerá o seu poder de influência contra os santos na grande tribulação. Provavelmente alguma pessoa aqui talvez não esteja inteirado sobre esse assunto. Se você quiser, e é bom que faça, pode estudar esse assunto lendo livros sobre o Apocalipse, Bíblias comentadas sobre o Apocalipse, assistindo o nosso canal, se você assim quiser, certo? Não fique apenas com esse culto, estude, pesquise, procure a opinião de mais de um autor. Amém? Na multidão de palavras, há o quê? Sabedoria, né? O segundo objetivo é que nós mostramos que haverá uma intensa perseguição, irmãos, aos santos da grande tribulação. Mas esses santos da grande tribulação não será a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela já está com Cristo nas bodas do Cordeiro. Mas, claro, pela Bíblia nós entendemos que pessoas aqui se converterão a Cristo mesmo durante o período da grande tribulação. Será um momento difícil, uma oportunidade dificílima para a pessoa ser fiel. Os irmãos verão aqui, mas é mais uma oportunidade que as pessoas têm. O bom é nós sermos fiéis ao Senhor Jesus agora, permanecermos fiéis para aguardarmos o arrebatamento, e não, me permita a expressão, aguardar como o povo aí diz, uma repescagem, né? Uma repescagem para outra vinda. Então é bom, é melhor nós participarmos do arrebatamento dos santos. Vamos para o céu. O mundo ficará aqui em confusão, no engano, nas guerras, nas pestes, e tudo que até agora nós ministramos aos amados irmãos. O terceiro objetivo, nós explicamos, irmãos, as razões das perseguições aos santos da grande tribulação. Se você por algum motivo esqueceu o que nós ministramos, não tem problema, não é pecado se esquecer não, certo? Não é pecado não, mas aí eu peço que você assista a nossa ministração, a última, em nome do Senhor. Bem, o nosso tema hoje, amados irmãos, é a besta que sobe da terra. Já falamos sobre a besta que emerge do mar, subiu do mar. Esta besta aqui é outra besta que sobe da terra, com fundamento no texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 13, versículos 11 ao 18. Você está prestando atenção? Quer ouvir quais são os objetivos, os principais para hoje? O primeiro é explicar o propósito da segunda besta. Qual é o propósito dessa segunda besta? O segundo, mostrar, irmãos, que através do engano, escute bem essa palavra, através do engano, a segunda besta alcançará o seu propósito, é através do engano. Os irmãos sabem que Satanás é o pai da mentira. Não há verdade em Satanás, no diabo, em Lúcifer, não há verdade, ele é o pai da mentira. E o terceiro objetivo é atestar que muitos crentes hoje, escute meu querido irmão, minha querida irmã, o objetivo também, atestar que muitos crentes, pleno século 21, estão sendo enganados fora ou dentro das igrejas? Dentro das igrejas. Fora, eu nem discuto isso, mas é dentro da igreja, estão sendo enganados. As pessoas serão enganadas durante o período da grande tribulação, serão enganadas, mas tem pessoas ainda sendo enganadas dentro das igrejas. Eu vou falar aqui, não vou me aprofundar sobre isso, mas vou falar algo aqui que eu creio que alguns irmãos já sabem. E para que nós alcancemos esses objetivos aqui, vamos seguir este sumário em nome do Senhor, que consta de uma introdução, inclusive já iniciada, e depois na sequência vem esse desenvolvimento com 3 tópicos. O primeiro tópico, por favor, escute por gentileza: a segunda besta que se levanta da terra. Você pode repetir? 1, 2, 3. A segunda besta que se levanta da terra. Muito bem, com base nos versículos 11 e 12. O segundo o segundo tópico: milagres enganosos e falsos. É o que nós veremos, irmãos, nos versículos 13 a 15. E o terceiro e último tópico: a marca da besta. Com base
nos versículos 16 a 18, a marca da besta, né? Então, falado aí, as pessoas querendo saber que marca é essa, será que a marca já começou? Será que esse chip aí já é a marca da besta? Muita gente aí questionando esse assunto. Bem, e finalmente uma conclusão. Eu peço que os irmãos considerem esses questionamentos aqui que preparei para trazer para a igreja do Senhor. Quais são os questionamentos? São esses. Com quem é identificada a segunda besta? Com quem é identificada a segunda besta? Qual a pessoa da Trindade Santa a segunda besta procura se identificar? Ele é tão astuto, o diabo é tão cheio de tanta sutileza, que ele vai procurar imitar uma das três pessoas da Trindade. Vamos falar aqui. Qual o propósito dos milagres da segunda besta? Qual a finalidade do falso profeta mandar erigir uma estátua do anticristo? Qual é a finalidade? Como o falso profeta fará um grande milagre se somente Deus pode criar e dar vida? Não é interessante isso? O texto vai nos mostrar que ele vai dar vida a alguém que está morto, mas Deus é quem pode dar vida. Como é que o diabo ou o falso profeta pode dar vida a alguém? Só Deus pode. Qual a opinião, irmão, mais coerente dos expositores da Bíblia em relação ao significado da marca da besta? Trago aqui algo assim bem coerente para que os irmãos saiam daqui sabendo a opinião mais coerente a respeito desta marca da besta, o significado dela. Passemos então para o nosso primeiro tópico dessa ministração. A segunda besta que se levanta da terra, vamos consultar mais uma vez os versículos 11 e 12. O que é que João viu e escreveu? Ele diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha quantos chifres, irmãos? 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Nós já vimos, mais uma vez, reitero, que a primeira besta, ela emergiu do mar. Mar é símbolo, mais uma vez, para inculcar bem nos irmãos, de multidões de pessoas. Mar na Bíblia nem sempre é o mar literal, certo? Existe a menção de mar na Bíblia que se trata do mar Mediterrâneo, tudo bem, mas este mar aqui trata-se de povos, nações, multidões. Significa dizer o quê? Que essa besta que emergiu do mar, os irmãos já sabem que trata-se de quem? Do anticristo, que será uma pessoa dentre aqui os moradores da terra, que receberá poder, exercerá poder durante o período da grande tribulação. Vai ser um homem que será muito aclamado por muitas pessoas e nações poderosas, não é? Um homem que será um líder mundial. Mas vamos compreender o texto, começando com a parte A do versículo 11. O que o texto diz? Vi subir da terra outra besta. Enquanto a primeira besta sairá do mar, a segunda besta virá da terra. Só que essa besta, ela, digamos, tinha, né? Porque foi o que João viu, mas ela tem uma particularidade aqui. O texto diz: e tinha quantos chifres? 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro. Se os irmãos estão lembrados, se não estão lembrados, eu vou relembrar os irmãos. A primeira besta, ela tinha 10 chifres. Explicamos, irmão, o que significavam esses chifres. A segunda besta terá, ou tem, quantos chifres? 2. De cara assim, a gente já vê aqui algo aberrante, algo que não é natural. Alguém já viu cordeiro com chifre? Cordeiro não tem chifre.
Isso já dá para notar o quê? Que há um indício de falsidade, já há indício de falsidade nesse personagem. Ele não é real, ele é falso. Então a primeira característica dessa besta, a gente já pode aqui entender, é de falsidade, não é autêntico. Isso sugere também que essa segunda besta, ela tentará imitar o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Amém? Mas esta segunda besta, na verdade, ele não tem nada a ver com Jesus, e os irmãos verão, porque quem é de Deus não contraria a palavra de Deus. Um profeta de Deus não pode contrariar aquilo que a Bíblia de Deus ensina. Se você, meu irmão, notar alguma pessoa trazer algum ensino que não está conivente com as Escrituras, ele pode, ter poder de fazer fogo cair do céu, não é? Pode pregar bem, cantar bem, mas se ele ensinar algo que a Bíblia, a palavra do Senhor, que não tem coerência doutrinária, este é anátema, é falso profeta. E é o que nós veremos aqui a respeito dessa segunda besta. Então ele primeiro vai conquistar os corações das pessoas, para as pessoas acreditarem no anticristo, crerem que o anticristo é o Cristo verdadeiro, e ele terá este aliado que é a segunda besta. Daqui a pouco vamos dizer outro nome desse personagem aqui chamado a segunda besta. Então este personagem, ou essa pessoa, essa segunda besta, será um lobo em pele de cordeiro. Mais à frente, quando estivermos lá na metade dos versículos, os irmãos vão entender o porquê. Mas a parte final, irmãos, do verso 11, professa o seguinte: e falava como um dragão. Um cordeiro falando como um dragão. Só isso aí já dá para perceber que este cordeiro, ou esse pseudo cordeiro, este animal que foi visto por João, que tem 2 chifres, ele tem uma forte ligação com quem? Com o dragão. Quem é o dragão na Bíblia? Satanás, o diabo. E falava como o dragão, isto é, falava como o diabo. O diabo, ele é muito sutil, irmão. Ele não vem gritando. Quando ele apareceu para falar com Eva lá no jardim, você acha que ele chegou gritando com toda a ignorância possível? Não, chegou com toda a sutileza. Mas Deus não disse, né? Não, se você comer dessa fruta, você será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Falou assim, ganhou a mulher na conversa, né? Ganhou Eva na conversa. Ele não chegou de forma áspera: você tem que comer, coma. Não foi assim não, foi com toda a calma. Tá certo? Ele não chegou com ignorância. Então, precisamos estar atentos ao que acontecerá no versículo seguinte. Já vimos em ministração anterior, conforme Apocalipse capítulo 13, versículos 4 e 6, que a primeira besta que emergiu do mar, receberá poder do dragão, que é Satanás. Vimos também que a primeira besta proferirá palavras de blasfêmias contra quem? Contra Deus. Então essa segunda besta, ela vai falar como o dragão. Posso até dizer que será pior do que a primeira besta, porque a primeira besta, ela blasfemou contra Deus. E essa primeira besta aqui, essa segunda besta, o texto, e falava como o dragão, com toda a sutileza, mas com o intuito de enganar, como o diabo, com toda a sutileza possível. É possível, irmão, que a segunda besta vai falar sobre amor, vai falar sobre aceitação, vai falar sobre igualdade de gêneros, vai falar sobre a questão da discriminação do aborto, vai falar sobre o desarmamento, vai falar sobre direitos coletivos. Não, vamos tratar esse assunto. Todo mundo tem direitos iguais. Vai falar sobre o racismo, no sentido de que as pessoas não discriminem a raça, né, de raças.
direitos humanos. Então vai ser uma pessoa que aparentemente vai ser uma pessoa agradável de se ouvir no início, mas depois, meus irmãos, depois essa pessoa será totalmente contrária àquilo que as pessoas esperavam. Agora, haverá pessoas que crerão no que essa besta falará? Com certeza. Quais pessoas? As pessoas que não deram crédito à palavra de Deus. Tem gente que acha que quando a igreja do Senhor for arrebatada, o Espírito Santo vai embora com a igreja. Aí as pessoas vão pegar a Bíblia. Eu já ouvi isso. Faz muito tempo. Irmão, as pessoas vão ler a Bíblia e não vão entender nada porque o Espírito Santo não está mais. Quem disse isso? Se a Bíblia mostra, nós já mostramos aqui vários textos, que haverá conversão de pessoas durante a grande tribulação, é porque o Espírito Santo vai convencer a pessoa. Porque ninguém se converte totalmente se o Espírito Santo, irmão, não entrar no coração. Essas pessoas que aceitam Jesus hoje e amanhã se desvia, foi porque aceitou Jesus com outros interesses. Com outros interesses, às vezes é arranjar uma namorada, um namorado. Aí depois que a pessoa não quer ir lá, ela não quer nada comigo, é porque ele não quis nada com Jesus primeiro. Eu vou para aquela igreja porque lá o pastor vai me promover, eu vou ser diácono, no outro mês vou ser presbítero e assim, daqui a pouco eu sou pastor. Aí fica aqui 5, 6 anos, não tem chamado, não tem vocação, e fica no banco. Aí essa igreja não me ama, esse pastor não me valoriza. E meu amado, você quer ser valorizado? Trabalhe para Jesus, porque em oculto Deus está vendo, no tempo certo Ele vai lhe recompensar. Não espere elogio dos homens não, porque os homens são injustos. Os homens cometem falhas, eu cometo falha, você comete também, todos nós cometemos, mas o justo juiz saberá recompensar a cada irmão segundo as suas obras. Aquelas irmãs que saem aqui muitas vezes na comissão de visita, faz um trabalho importantíssimo, visitando, aconselhando, trabalho importante. Todo trabalho na igreja ele tem seu valor, desde o porteiro até o último obreiro que senta a retaguarda. Todo trabalho aqui é importante, e Deus vai julgar não é o tamanho do trabalho, viu, irmão, mas é a qualidade do serviço de cada irmão. Não se pressione não. Eu quero ter muitos cargos na igreja porque só assim minha coroa vai ser grande. Você pode se decepcionar quando chegar lá no céu, mas você pode chegar lá, mas rapaz, olha aquela irmã, eu nunca vi aquela irmã trabalhando na igreja, não fazia nada, mas olha o tamanho da glória que Deus deu a ela. É porque Deus vê o coração, viu, irmão? Deus vê o coração da pessoa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não interessa o tamanho do seu trabalho, faça a obra de Deus, mesmo em oculto, porque o Senhor, no tempo certo, Ele vai lhe considerar e vai lhe exaltar. José estava na prisão, condenado na prisão, mas no tempo certo Deus tira ele de lá e faz com que ele seja governador do Egito. Quando Deus quer, faz assim, irmão. Deus quer, faz assim. Então as pessoas que não deram crédito à palavra de Deus crerão nas palavras da segunda besta. Os irmãos estão lembrados que no início aqui eu fiz aquelas perguntas que muitos crentes estão sendo enganados dentro da igreja? É verdade. Quero apenas trazer aqui 2 textos paulinos que vão corroborar com o que acabei de afirmar. O primeiro está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O texto diz: mas temos, isso aqui é Paulo, viu? Paulo temia que os irmãos, Paulo temia, ou seja, tinha medo, ele tinha receio, melhor, que os irmãos fossem enganados, os crentes fossem enganados, ele tinha receio disso. Aí ele escreveu: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos.
Olha, irmão, essa palavra é para nós também hoje, irmão. Isso é a parte da simplicidade que é em Cristo. Então temos que ter este cuidado, porque o diabo ele é astuto. Ele usa às vezes a Bíblia com interpretação totalmente errônea para atingir seus objetivos. E o segundo texto que eu trago para os irmãos está em Efésios 4,14, de Paulo também. Ele diz assim, ó: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Tem crente menino, crente que não lê a Bíblia, crente que não vem para a escola dominical, crente que não vem para a culto e doutrina. É como criança, uma criança. Os irmãos aqui são, essas crianças aqui, graças a Deus que são frequentes na escola dominical. Mas uma criança, é fácil enganar uma criança. Ela acredita em tudo. E tem crente também que acredita em tudo. Bom que acreditasse em tudo que está na Bíblia, mas ele crê em coisas que não estão na Bíblia. Aí Paulo escreve, ó: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pessoas astuciosas, enganando os irmãos. Exemplo, a falsa doutrina da confissão positiva, a falsa doutrina que diz que ser pobre é uma maldição. Onde é que está isso na Bíblia? Ser pobre é maldição? Então você está chamando José, Maria, os discípulos e tanta gente da Bíblia de maldito. O próprio Senhor Jesus não tinha nenhum berço, nenhum local para ele nascer. Nasceu num coxo, no animal, se alimentar, porque eram pobres. Quando Maria foi levar o animal em sacrifício, pelo nascimento do primogênito, que era um filho mais velho, um homem, eles eram tão pobres que levaram um pá de rolinha, ou um pá de pombinho, né? A Bíblia diz um pá de rolinha ou um pá de pombinho, podia levar um desses dois, porque não tinha condições de levar um bezerro, um garrote, um boi, eram pobres. Como é que a pessoa diz que ser pobre é uma maldição? Né? Interpretação da Bíblia por revelação. O irmão disse: olha, irmão, eu tenho agora um rema de Deus. Deus me deu uma nova revelação da Bíblia. Tem gente dizendo isso. Maldição hereditária. E outros ensinos heréticos estão enganando os crentes. E a igreja enche, irmão. Enche para ouvir essas coisas. Deixa o povo com medo, amedrontado. Aí fica com o povo na mão. E o povo que não lê a Bíblia, coitado, crê nessas coisas. Meu amado irmão, se você aceitou Jesus como Salvador, não interessa como era a sua vida no passado, quem está em Cristo, nova criatura é. Não existe maldição hereditária. Caiu por terra. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Maldição hereditária é coisa nenhuma. Minha conta foi paga por Jesus. Agora, é muito provável, amados irmãos, que a segunda besta condenará o quê? O racismo, o sexismo. Você sabe o que é sexismo? Discriminação de sexo e toda forma de discriminação. Não adianta no reino anticristo dizer: olha, casamento é só entre homem e mulher. Ele vai dizer: não, que é isso? Não, pode casar pessoas do mesmo sexo. Então ele vai ser a favor. Tudo que a Bíblia disser que está errado, para ele é o certo. Para o diabo, para a besta, para o falso profeta, para o anticristo, será o certo. Mas o verso D, dado a essa segunda besta, o texto é claro como diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então essa besta que é da terra, irmãos, resumindo, essa segunda besta, guarde isso aí na sua mente, é o falso profeta. A trindade satânica é Satanás, primeiro, o antideus, depois o anticristo, que é o antifilho, e o anti-Espírito Santo, o falso profeta. Então a trindade é essa. Não existe a trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe a trindade do mal, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Os dois na terra serão aliados. Um vai apoiar o outro. Então esta segunda besta, que é o falso profeta, ele vai exercer todo o poder da primeira besta na sua presença.
E essa autoridade, conforme o texto aqui nos mostra, da segunda besta, é semelhante à da primeira besta, que é o anticristo. Vai ter poder, certo poder, limitado, mas terá poder. A segunda besta, conforme eu já disse, guarde isso na memória dos irmãos, reitero aqui novamente, é o terceiro membro da trindade satânica. Então a segunda besta é o terceiro membro da trindade satânica. O primeiro é o dragão, que é Satanás, mais uma vez, que é o antideus. A primeira besta, o anticristo, que é o antifilho. E a segunda besta, o falso profeta, o antiespírito. Guardou isso aí? Guardou? Guardou ou não? Guardou na mente, né, irmão? Guardar na mente, tá certo? E no ensino da didática, algumas coisas tem que repetir. Aquilo que for mais importante, eu vou repetir para os irmãos. Entendemos isso aí? Prossigamos. Porém, a segunda besta, irmãos, ela não usará este poder em proveito próprio. Ela vai ter poder, mas ela não vai trazer esse poder para ela se auto-beneficiar. Ela vai beneficiar um ser aqui, que é, quem é a pessoa? A pessoa do anticristo, é o que nós veremos aqui. Esta besta que sai da terra, ela vai exaltar a pessoa do anticristo. Olha o versículo 12, por favor, parte B. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então o propósito do falso profeta é conduzir as pessoas a crerem no poder do anticristo. Estão entendendo, irmão? Estão entendendo? Amém. Eu trago aqui, irmãos, uma opinião que não é minha, mas é de um autor de um livro. O nome dele é Damon R. Duke. Em seu livro Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Alguém tem esse livro em casa? Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Talvez seja mais barato do que uma pizza gigante, certo? A gente come uma pizza, é muito bom, mas daqui a pouco vai para o mato, né? E o livro fica. O que foi que ele disse sobre a segunda besta? Ele diz assim: essa segunda besta tentará unir religião e política. Então essa segunda besta, os irmãos sabem que o anticristo ele terá poder político. Já esta besta aqui, a segunda besta, que é o falso profeta, terá poder religioso. Então ele diz: tentará unir religião e política ao promover uma crença em um governo mundial. Ordenará que todos adorem o anticristo e não hesitará em usar a força. Então vai convencer o mundo para crer no anticristo. Vou repetir aqui algo que eu já disse. O anticristo, quando ele estiver na terra, ele vai dizer que é o anticristo, irmão? Obreiro, ele vai dizer? Ele vai dizer, eu sou o anticristo. A televisão vai ligar, aí alguém lá vai dizer, o anticristo hoje está em Londres. Alguém vai dizer isso? Não, porque ele pousará, ele virá como o Messias, ele virá como Cristo. Mas Jesus nos advertiu que isso iria ocorrer. Virão falsos cristos, dizendo eu sou Cristo, e enganará a muitos. Mas a igreja do Senhor não será enganada, porque o meu Cristo, o meu Jesus, é aquele Jesus que foi pendurado na cruz, que tem as mãos transpassadas, furadas. E eu creio, é a minha forma de pensar, e eu creio que essas marcas ainda estão nas mãos de Jesus, porque há uma profecia, se não me falha a memória, de Malaquias, de Zacarias, quando os judeus verão as suas mãos e dirão: que feridas são essas? Ele dirá: estas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Depois vou citar referência aqui para os irmãos, trarei referência para os irmãos. Então essas marcas de Jesus estão nas suas mãos, é a minha forma de pensar. Amém? Você pode dizer: pastor, mas faz 2000 anos, meu irmão. Mas com Jesus, o dia de ontem é como se fosse o dia de hoje. Então, a segunda besta, ela tentará unir a religião e a política, com a finalidade de levar as pessoas a adorarem a quem? A esse Cristo, a esta pessoa, a este homem. Mas na sequência, irmãos, o versículo 12, está acompanhando aí, querido irmão? Conclui.
Olhe, o versículo 12 conclui: cuja chaga mortal fora curada. Se os irmãos estão acompanhando esse estudo, nós falamos na lição anterior, Apocalipse capítulo 13, versículo 3, que uma das cabeças do dragão, dessa besta que emergiu do mar, foi ferida. Eu vou ler o versículo para trazer a memória dos irmãos. Então, isso que nós estamos lendo aqui no versículo 12, na parte C do texto, que diz: cuja chaga mortal fora curada, tem referência, tem tudo a ver com Apocalipse 13, verso 3, que diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, a gente ficou com a pulga atrás da orelha, né? Assim, uma linguagem assim fácil de entender. Como é que foi isso? Se nós lermos o versículo 12, nós acabamos de ler, aí a gente conclui que realmente o anticristo ele foi morto. De alguma forma ele morreu. E a besta vai dar vida a ele. E essa besta, esse falso profeta, vai dar vida a ele. Para quê? Para chamar a atenção do mundo, do poder do falso profeta. Ainda bem que ninguém disse amém, né? Você não quer dizer amém, não? O negócio, cumprimento das coisas do mal, dizer amém, né, irmão? Mas diga amém, porque é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus que está sendo ensinada. Então isso demonstra que a segunda besta será alguém que cura e realiza milagres. E ele fará isso. Agora, será que são milagres verdadeiros? Será que não foi uma morte para enganar as pessoas? E de fato ele não morreu? A Bíblia não vai entrar assim nesse detalhe. Diz só que foi uma chaga mortal e que foi curada. Mas a primeira besta, o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta, serão parceiros um do outro. Eu já disse isso aqui e reitero novamente. Sobre a questão, irmão, de aparecer falsos cristos, Jesus advertiu a sua amada igreja, não foi? Várias vezes ele advertiu. Consulta esse texto na sua Bíblia, Mateus 24, 24, marque aí na sua Bíblia. Nesse texto Jesus Cristo, ele falou: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, olha, irmão, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Falso profeta sempre existiu durante a história da igreja, dentro da igreja, fora da igreja. Aqui no Brasil tem um, né, chamado Henrique Cristo, né? Uma vez eu estava assistindo a televisão, aí perguntaram a ele assim: Henrique, Jesus andava de jumento, e por que você só quer andar de avião? Aí ele disse assim: é porque está escrito que o Filho do Homem virá nas nuvens. Já pensou? Camarada, né? Tem o que dizer, né? Entendeu? Vamos ao segundo tópico, amados. Milagres enganosos e falsos, com base nos versículos 13 a 15. Mais uma vez, pergunto se meus irmãos querem ler o versículo 13, 14 e 15. Pode ser? Então vamos ler. Acompanhe o raciocínio aí, irmão. E faz grandes sinais. Quem é que está fazendo grandes sinais? A besta, esse falso profeta. O falso profeta. São duas bestas aqui: a besta que emergiu do mar e a besta que saiu da terra. O texto aqui no versículo 13 está falando de quem? Do falso profeta. Diz assim, ó: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Irmãos, isso vai ser algo impressionante. Ele vai dizer: vocês querem ver que eu sou poderoso? Caia fogo do céu agora. Vai cair fogo. Semelhante ao que Elias, lá dos profetas de Baal, Elias desceu fogo do céu. É o que a Bíblia está mostrando aqui, ó. E faz descer do céu, fogo do céu, a terra, à vista dos homens. Isso vai causar um impacto, irmão. Esse é verdadeiro, rapaz. Fazer cair fogo do céu, quem faz isso é Deus. Não é verdade, irmão?
Mas a Bíblia está nos mostrando que esse falso profeta fará esses sinais permitidos por Deus. Tudo aqui é permitido por Deus. Existe a vontade permitiva de Deus, ou permissiva, e a vontade diretiva. Deus não dirigiu, mas Deus permitiu. Estão entendendo? Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus dirigir. No caso aqui, Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, quando ele dissesse assim, caia fogo do céu, aí Deus mandava chuva. Cai chuva, aí Deus mandava fogo. Mas Deus deixa ele fazer o que ele quer. Mas Deus está no controle, viu, irmão? Deus nunca perdeu. Versículo 14: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Olha aqui a permissão de Deus, que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Versículo 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, isto é, vida, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vamos explicar, irmão, tenha um pouquinho de paciência, vamos explicar isso aqui direitinho para os irmãos. Vamos analisar cada versículo, começando com o versículo 13. O versículo 13 assim profere: e faz grandes sinais. Quem vai fazer grandes sinais aqui? Diga, o falso profeta. O falso profeta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então, tanto pode ser sinais, tanto podem ser sinais verdadeiros como sinais falsos. Existem sinais verdadeiros e sinais falsos, certo? Satanás tem poder de fazer cair fogo do céu? Tem. Os irmãos estão lembrados de Jó? Quem destruiu as ovelhas de Jó? Foi Deus? Não foi. Jó capítulo 1 versículo 16, você depois, se tiver curiosidade de ver, apesar do texto dizer, mas ali foi um mensageiro que chegou para Jó dizendo, foi Deus que fez com que caísse fogo do céu. Ele interpretou, ele achou que era Deus, só Deus fazia, mas não foi. Foi Deus que permitiu o diabo destruir os bens materiais de Jó. Não foi o próprio Deus que mandou fogo do céu para destruir Jó. Mas foi quem? Satanás, que queria tentar ele porque achava que Jó só era crente porque era rico. Aí Deus permitiu. Mas não foi Jó. Mas se você lê, pastor, mas a minha Bíblia diz que foi Deus. Não, irmão. A Bíblia relata porque foi o testemunho de uma pessoa que não sabia nem da conversa entre Deus e o diabo. Simplesmente foi um mensageiro que interpretou dessa forma. Mas segundo os intérpretes desse texto aqui, foi o próprio diabo que mandou fogo para destruir as ovelhas do leal servo de Deus chamado Jó. Escrevendo aos Tessalonicenses, em sua segunda epístola, Paulo deixou bem evidente isso aqui, ó, falando do diabo, ou do anticristo aqui, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então vejamos, se Paulo disse que esses sinais e prodígios são de mentira, então não são verdadeiros. Não sei se é uma mágica, eu não vou entrar nessa questão, mas segundo o que a Bíblia mostra aqui, são sinais da mentira. Então ele procura enganar a pessoa. Os mágicos não fazem assim, você está na frente, daqui a pouco ele faz com que faz assim na orelha, sai um ovo. Mas de onde sai esse ovo? Não é assim? As pessoas ficam assim de queixo caído. Como é que pode um negócio desse? Mexe lá no chapéu, sai um animal. A gente fica impressionado. Como é que pode isso? Mas é engano. Ele aprendeu a enganar as pessoas, e as pessoas acreditam nisso. Pode ser também que dessa forma Satanás, que ele é mentiroso, de alguma forma ele faça um grande milagre assim. Para nós parece ser um grande milagre, mas pode ser tudo mentira. Mas não vamos entrar muito em detalhe quanto a isso. Então Paulo diz, escrevendo, ele diz, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então o aparecimento do anticristo, o aparecimento do falso profeta, tudo está no plano satânico. E ele diz aqui, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, irmãos, para
os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu glorifico a Deus, porque os crentes dessa igreja receberam o amor de verdade de Cristo para obter a salvação. Mas as pessoas que desprezam o Evangelho, as pessoas que renegam Deus, não crêem na Bíblia, infelizmente serão enganadas. Notem que os homens constatarão que essa segunda besta, o falso profeta, dará provas que é poderoso. Os próprios homens darão crédito a isso. Ele fará descer fogo da onde? Do céu. E isso será feito diante de uma grande multidão. Com certeza as pessoas verão ele fazer ou ele realizar esse grande milagre. Mas o verso 14, amados irmãos, mostra aqui outro propósito dessa segunda besta. Nós já vimos que um propósito deste falso profeta é levar os homens, as pessoas a adorarem o anticristo, não é? Não foi esse o propósito? O outro, seduzir a crença das pessoas na primeira besta, por meio do engano. O versículo 14 diz assim, ó: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então o propósito da besta, ou desse falso profeta, é enganar as pessoas com sinais. É isso que eu estou dizendo aos irmãos aqui. Pode ser sinais verdadeiros? Pode. Mas pode ser sinais mentirosos? Pode também, para enganar as pessoas. Que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Quem permitiu? Deus permitiu. Deus que permitiu. Certo? O mesmo Deus que permitiu que o diabo ferisse Jó, vai permitir que este falso profeta faça sinais aqui para enganar as pessoas. Aí você diz assim: pastor, mas peraí, não há incoerência aí não? Se Deus quer salvar as pessoas, como é que Ele permite que as pessoas sejam enganadas? Mas sabe por quê, irmão? É porque tudo está na palavra de Deus. Tudo é palavra de Deus. Se a minha Bíblia que diz que idolatria é pecado, aí você está vendo alguém cometer um ato idolátrico, levando as pessoas a adorar uma imagem de escultura, está em incoerência com a Bíblia. Então Deus diz assim, ó, é como se Deus dissesse: olha, eu dei um manual para eles, é a minha Bíblia, aqui é o manual do fabricante. Satanás vai tentar as pessoas. Os irmãos aqui, graças a Deus aqui, que não tem nenhum idólatra aqui. Tem algum idólatra aí? Se tiver, vem para cá para você aceitar Jesus. Não tem, né? Todos nós somos salvos. Por quê? Porque o Espírito Santo nos converteu, nos mostrou a verdade, que só se deve adorar a Deus, não é verdade, irmão? Mas as pessoas serão seduzidas pelo diabo. Então Deus vai permitir que essas pessoas sejam tentadas. E Deus não tem culpa nenhuma se elas vão aderir à adoração, porque Deus já deu todas as informações possíveis para o homem se converter. Se a pessoa escolhe ser idólatra, problema da pessoa, mas a culpa não é de Deus. Então Deus permite nesse sentido. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Hein? Isso, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Cabe a pessoa escolher ser fiel a Deus ou não. A outra parte do verso 14 expressa assim: dizendo aos que habitam na terra, quem fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. O que é que o falso profeta está... O que é que o texto está mostrando sobre a ação do falso profeta? Ele vai dizer: nações, presidentes, reis, vocês vão adorar o anticristo. Mesmo que ele não use assim o termo que eu estou usando aqui, porque nós já identificamos, né? Que é o anticristo. Adore a este Messias, adore a esse Cristo, ele é verdadeiro. Construa uma imagem de escultura para ele, para as pessoas adorarem. Olha o que o texto está dizendo, ó. Dizendo os que habitam na terra, quem fizesse uma imagem à besta. Tem alguma incoerência aqui com a Bíblia? Os irmãos acharam alguma incoerência? Tem coerência aqui? A Bíblia recomenda que os homens façam imagem de escultura? Então isso contraria a palavra de Deus, não contraria? Então, olha aqui, irmão, dizendo aos que habitam na terra, quem fizesse uma imagem à besta. Nessa hora, creio eu, Israel vai acender aquela luzinha. Peraí, nós aprendemos. Nós fomos para o cativeiro, nossos pais, nossos antepassados foram para o cativeiro porque eram idólatras.
E Deus permitiu que nós fôssemos para a Babilônia, mas lá nós fomos curados, passamos 70 anos, não somos mais idólatras. E agora chega uma pessoa para mandar que seja feita no mundo uma imagem à besta. Não, peraí, isso não está certo não. Isso não está certo. A palavra de Deus nos mostra que somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. A mesma Bíblia vai nos mostrar que Deus proíbe que se faça imagem de escultura e se prostre diante das imagens. Então nessa hora eles vão perceber que esse homem aqui, que essa besta aqui que emergiu que saiu da terra, este falso profeta, não tem nada a ver com Deus. Aí nessa hora Israel vai quebrar o pacto do anticristo com a nação de Israel. A Israel será muito perseguida. Eu creio dessa forma. Há coerência na Bíblia com o que eu estou dizendo. Parece que o milagre aqui mencionado tem a ver com a ressurreição da primeira besta, né? Porque o texto diz, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, muitos e bons teólogos, bons estudiosos nesse texto aqui, defendem que realmente o anticristo, de alguma forma, ele morreu, e essa besta dará vida a ele. É o texto está dizendo, a imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então parece que houve um milagre de ressurreição, ou uma pseudo-ressurreição. Agora não vou discutir se foi realmente ele morreu de verdade ou foi para enganar o povo. Não vou entrar nesse particular. Peço aí a compreensão dos irmãos. Observe esse texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quando eu li esse texto, eu fiquei sem entender, mas quem foi que curou? Aí quando a gente lê esse texto agora, aí a gente sabe, se foi o falso profeta que fez uma forma de milagre e ele reviveu, não é? Por isso que é bom ler a Bíblia toda, né? Para a gente entender. Assim o texto deixa claro que o propósito da segunda besta é levar os homens a adorar a primeira besta, o anticristo. Então o propósito dessa segunda besta é levar os homens a adorar quem, irmãos? O verdadeiro Deus? O Deus de Israel? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não, o anticristo. O propósito é esse. A segunda besta, que é o falso profeta, vai exigir que os seus seguidores façam o quê? Uma imagem da primeira besta, para esse ser adorado. Quando eu estava lendo isso aqui, preparando esse estudo para os irmãos, me lembrei, sabe de quem? De um rei famoso que mandou fazer uma imagem de escultura. Como era o nome dele? Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, né? Daniel contou a revelação. Qual era o propósito da estátua? Que o povo adorasse a imagem de Nabucodonosor. É o homem querendo adoração. Por trás daquilo estava Satanás, usando o rei para que toda a terra adorasse a imagem de quem? De Nabucodonosor. Aí chamaram os músicos, né? Orquestra sinfônica, né, irmão Abraão? Traz os músicos, vamos tocar. Quando começou a batucada, todo mundo fraco. Os fracos de espírito se ajoelharam, porque a ordem do rei era clara: quem não se ajoelhar e não adorar, qual era a sentença? Fornalha ardente. E na hora que começou os toques, os sons, 3 jovens servos de Deus, crentes fiéis, estavam lá de pé. Parece que eu estou vendo posição de sentido. Posso até, quem sabe, peito estufado, pronto para morrer, não importa. Nós não vamos adorar este Deus falso. Nós só adoramos o Jeová, Deus de Israel. Pegaram aqueles 3 jovens, levaram para o rei. Olha, não quiseram se dobrar diante da sua estátua. Chamou eles: olha, vou dar uma segunda chance a vocês, hein? Vocês são inteligentes, estou aqui, não quero perder vocês. Vocês são importantes para o reino. Vocês passaram um concurso difícil. Eu imagino isso. Vou dar outra chance. Aí eu disse: não, vai perder seu tempo. Nós não vamos nos dobrar diante da sua imagem de escultura, mas vocês vão para o fogo. Não importa.
Mas nós não vamos adorar a sua imagem de escultura. Pegaram os 3 homens mais fortes, jogaram os servos do Senhor, amarrados dentro do fogo. Mas de repente, a fogueira aquecida 7 vezes mais, irmão, quentíssimo. Estava tão quente a fornalha que os soldados que foram jogar os homens de Deus lá dentro morreram. Olha a quentura. E de repente o Nabucodonosor contempla, olha assim, sem entender. Jogamos quanto? Jogamos quantos? Diga 3. Jogamos quantos? 3. Tá baixo. Jogamos quantos? 3. Eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4. Sabe quem era que estava ali? Jesus, o Filho do Homem, estava passeando, conversando com aqueles homens. Jesus, né? Em teofania, né? Em teofania, uma teofania de Deus ali, conversando. Sadraque, Mesaque, Abdenego, saí! E saíram. A Bíblia diz que nem seus cabelos estavam chamuscados, nem suas roupas foram queimadas. Por quê? Porque resolveram adorar somente a Deus. Glória seja ao nome do Senhor. Como Deus é maravilhoso, como esse Deus é santo, como esse Deus cuida de seus filhos, não é? Porque foram fiéis ao Senhor. Meus amados irmãos, mas voltando aqui para o texto, o propósito desse falso profeta é exigir que os seus seguidores adorem esta imagem da besta. Isso já demonstra que nada tem a ver com o verdadeiro culto a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus proibiu que se cultuasse imagens de esculturas para adoração, conforme Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5. Pode ler na sua Bíblia depois. Deus proibiu. Deus foi veemente. Deus foi contundente. Não façais para ti imagem de escultura. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E por que Deus proibiu? Porque Deus sabia que Satanás iria tentar os homens, e os homens, muitos homens iriam fracassar, iriam adorar a Satanás. Porque é isso que Satanás quer, irmãos, é tirar o homem do foco que é Deus para adorá-lo. Ele não quis fazer isso com Jesus, mas Jesus venceu. Olhando agora para o versículo 15, irmãos, é até o 18, tá, amados? Olhando agora para o versículo 15, na primeira parte do texto, lemos o seguinte: e foi-lhe permitido, escute e entenda, acompanhe o texto, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Olha, irmão, ele vai mandar construir uma imagem de escultura, e ele, através desse poder, não sabemos como ele vai conseguir isso, a imagem de escultura vai falar. É o que o texto está mostrando. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ele não mandou construir uma estátua? Sim ou não? Mandou construir. Está acompanhando aí? Irmão Calixto? Está acompanhando, né? Ele vai mandar construir uma estátua. E agora ele vai, para impressionar o povo, esta imagem vai falar, para que a imagem da besta falasse. Está no versículo 15, parte A. Então a segunda besta, que é o falso profeta, será dado poder para dar vida à imagem da primeira besta, que é o anticristo, uma estátua dele. Isso é uma prova que o anticristo já esteve morto. Não sabemos como isso será feito, como será esse acontecimento, que chamará a atenção do mundo. Então, além da imagem respirar, essa também falará, será algo convincente, para demonstrar o poder que tem o falso profeta. Agora, escute bem, não sabemos se isso será feito por computadores ou por possessão demoníaca. Os irmãos sabem que a tecnologia hoje pode fazer com que uma imagem, a gente assiste filme, vê aqueles animais grandes, né, falando, tudo ali, computação, tem muita coisa ali, a gente sabe que é no computador, mas, né, a tecnologia é muito avançada, pode ser que de alguma forma, não sabemos, ou pode ser até uma possessão demoníaca, faça com que aquela imagem de escultura fale. Porque Satanás não fez com que uma serpente falasse? E serpente fala? Hein, irmão? Uma cobra fala? Mas o diabo entrou na serpente.
usou a boca da serpente. Então, Satanás, ele tem poder, não é um poder como o de Deus, mas é um poder que pode enganar as pessoas. Bem, nesse momento, quando o anticristo está sendo adorado, podemos assim entender que vai cair essa máscara da segunda besta. Para Israel, esse falso profeta será identificado como um impostor e não como um profeta de Deus. Por quê? Porque um profeta de Deus, irmão, não pode contrariar o que a Bíblia diz. Se aparecer um profeta, se agora os irmãos estão lá na rua, você está na rua e desce alguém assim do céu, aí diz assim: Deus mandou que fizesse uma imagem de escultura e as pessoas adorassem. Você vai crer nisso? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é inalterável. Deus não pode se contradizer. Se a Bíblia diz que não é para fazer, não é para adorar. Estão entendendo, irmão? Então esse falso profeta será um impostor religioso. Por quê? Porque ele vai violar as leis de Deus. Ele vai contrariar a lei de Deus. Para o anticristo e para o falso profeta, a Bíblia não tem valor. Ele vai dizer: não, isso aí está no passado, está ultrapassado, agora é uma nova religião mundial. E muita gente vai crer. Mas Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6, parte A. Certo? Deus não muda. A palavra do Senhor, ela permanece para todos sempre. Isso me faz lembrar daquela atitude que tomou, já falei aqui, já adiantei para os irmãos, de Nabucodonosor, né? Mandou construir aquela imagem de escultura lá no campo de Dura. Segundo a opinião de um autor aqui famoso, e o nome dele é Stanley Horton, autor do livro Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. É outro livro que todo crente deveria ter. Quer anotar aí? Autor do livro Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer nesse livro. Ele diz assim, ó: esta estátua, ao que parece, será colocada no templo. Essa estátua que o falso profeta mandará que seja construída, será colocada no templo, a ser reconstruída em Jerusalém. Qual é a base bíblica? Daniel 9:26, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:4. Estão entendendo, irmão? Estão entendendo ainda, em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, segundo a opinião deste comentarista, que é um bem profundo na escatologia, ele acredita, vou reforçar de novo para você escutar de novo, se quiser anotar referência, anote. Possivelmente essa imagem, o falso profeta não mandará as pessoas fazerem, ou que seja construída a imagem de escultura, não mandará. Ele vai colocar onde? No templo. Isso é profanação. Isso é profanar, colocar a imagem de escultura no templo do Senhor. É mais um indício de que este falso profeta é o enganador, não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Daniel 9:26, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Jesus advertiu sobre esse tempo de perseguição. Quando Israel, irmão, rompeu o pacto com o anticristo, com esse personagem, porque ele não será realmente de Deus, o que vai acontecer? Perseguição aos judeus, perseguição aos crentes na terra. Mateus 24, verso 9, vai se cumprir, irmãos. Jesus disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, culto de doutrina é ensino. Se eu ministrar aqui 15 minutos só, os irmãos vão ficar bem felizes. Oh, que bênção, pastor, só deu 15 minutos de aula hoje, mas seu espírito vai para casa com fome da palavra, irmão. E seu espírito que ama a palavra de Deus precisa ouvir isso, irmão. A nossa consistência física, a gente fala sempre isso lá no quartel para o soldado. Quando a gente vê um soldado assim desanimado, nas marchas, no acampamento, aí diz: né, soldado? Corpo gosta de sombra e água fresca, né? Sargento, tenente. Corpo gosta de conforto. O nosso corpo não tem corpo
que não gosta de ouvir isso, mas é necessário, irmão. O crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. O crer vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, abra seu coração, Senhor, me dê paciência, para eu suportar as ministrações do pastor, que às vezes passa de 1 hora, mas é para o seu próprio bem, irmão. É para o seu próprio bem, amado, para você crer que isto aqui é a palavra de Deus e ela vai se cumprir. Aqui que Jesus está dizendo: vos entregarão, vocês serão judeus, vocês serão perseguidos, vocês serão torturados. É isso que ele está dizendo aqui. Então muitos judeus vão morrer, porque muitos se recusarão a adorar a imagem de escultura. Passemos para o terceiro e último tópico, irmãos. A marca da besta, versículo 16 e 18. Você ainda tem força para dar glória a Deus? Versículo 16, 17 e 18. Pode acompanhar na sua Bíblia. E faz que a todos, isso aqui é o falso profeta, é adoração obrigatória, viu, irmão? Vão adorar de forma obrigatória. Alguém aqui adora a Deus de forma obrigatória? Quem adora a Deus aqui de forma obrigatória? Deus obriga alguém a adorá-lo? Agora quem quer adorar de forma espontânea a Deus? Glória a Jesus. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de quem? De homem. E o seu número é quanto? 666. Os irmãos estão lembrados que as 144 mil testemunhas de Deus são israelitas, não serão? 12 mil de cada tribo. Elas serão marcadas aonde? Na testa. Tudo bem, irmão Nilton? Serão marcadas na testa, porque esses são de Deus. Só que o anticristo, ele também vai marcar os seus servos. Deus marcou os dele, tudo bem, eu vou marcar os meus. Aí ele vai, irmão, agir na questão na economia, na barriga das pessoas. Ele diz, as pessoas precisam comer. Pronto. As pessoas precisam se alimentar. Eu vou criar uma lei que para comprar qualquer coisa tem que ter a minha marca. Está vendo como Satanás ele é terrível? Para ninguém. Eu vou dizer mais coisas. Tenha calma aí, irmão. Tenha calma aí. Será uma marca obrigatória. Versículo 16, mais uma vez eu quero ler. E faz que a todos, pequenos e grandes, rico, pobre, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão esquerda, é isso? Na mão direita, ou nas suas testas. Está no versículo 16. Então observe que ninguém vai ficar isento, não. A pessoa vai dizer, não, mas eu sou rico, eu não quero saber, eu não preciso de marca, eu tenho tudo. Negativo, você vai ter que ter a marca. Ninguém estará isento, mas parece ser algo opcional. Tudo bem, agora escolha, você quer na mão direita ou na testa? Você diz, eu quero na mão, você não, né? Você é crente, né? A pessoa vai dizer, né? Na mão direita, na testa. Mas a pior parte vem agora, irmão. Por quê, pastor? Porque é revelado o motivo para que as pessoas do mundo sejam marcadas. Olha o motivo aqui, está no versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, olha, o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 3 coisas aqui: o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Perceba que essa marca da besta pode ser o próprio nome do anticristo, ou o número que representa o nome dele. O que mais, pastor? Para fazer qualquer negócio, as pessoas precisarão ter a marca da besta. O comércio, você tem um comércio, a pessoa tem um comércio. Para ele comprar os produtos, para vender na sua prateleira, ele vai ter que ter a marca da besta, senão a pessoa não vai vender. E o cliente dele, para ele vender, o cliente tem que ter a marca da besta.
Veja como vai ser um controle total, certo? Então os clientes também precisarão. Quem precisar, estou precisando ir de um médico. O médico só vai atender se a pessoa tiver a marca da besta. Não, mas é particular, eu tenho plano de saúde, mas tem que ter a marca da besta, senão o hospital não abre as portas para você entrar. Mas está morrendo, tem a marca da besta? Tem não, então tchau. Tem que ter a marca da besta. Aí você não, né? Sempre digo você, mas vocês estão isentos. Amém, irmão? Quem vai estar isento aqui da marca da besta? Glória a Deus. Aí a pessoa vai precisar de uma cirurgia. Só vai fazer cirurgia se tiver a marca. Ah, precisa de um transplante. Só vai fazer o transplante se tiver a marca da besta. Ah, eu preciso de uma transfusão de sangue. Só vai. Não, mas chegou o dia da minha hemodiálise. Só vai fazer hemodiálise se tiver a marca da besta. É assim. Vai precisar ter a marca. O negócio vai ser arrochado, irmão, né? Eu vou doar sangue, tem a marca da besta, então seu sangue não serve, tem que ter a marca da besta. É tudo a marca, mas vai ser um controle terrível. Ah, eu quero viajar, eu tenho dinheiro, eu vou comprar um voo lá na TAM, ou não sei, na Gol, não sei qual é a empresa que vai estar na época. Só se tiver a marca da besta, senão não viaja. Ah, eu estou doente, vou comprar um remédio na padaria, tem que ter a marca da besta. Eu vou comprar só um pãozinho para os meninos ali, estão querendo tomar café. Só se tiver a marca da besta, senão não vende. Se for pega alguém vendendo sem a marca da besta, quem vai sofrer a sanção é quem vendeu. Mesma coisa, irmão. Vou hospedar sem hotel, tem que ter. Ah, vou comprar um carro novo, tem que ter a marca da besta, senão não vende. Vou trocar de carro, marca da besta, é marca da besta. Vai ser um inferno a vida aqui, irmão, na terra, né? E negócio não vai ser fácil, hein? Para quem ficar. Quem ficou, ficou, né? Até que lindo. Quem partiu, partiu, né? Né, irmã Graça? Glória a Deus. Quem está com Jesus está livre disso tudo. Glória a Deus. Então esse falso profeta será um aliado do anticristo. Controlarão as necessidades básicas da vida, irmão. Necessidade básica da vida. Glória ao nome do Senhor. Será um tempo de intensa pressão econômica no mundo. Sobre isso eu trouxe aqui, lendo hoje à tarde, um escritor chamado Damon R. Duke, escreveu assim, ó: atualmente, escute bem, irmão, escute e analise. Atualmente, os governos do mundo querem eliminar o dinheiro físico para que todas as operações possam ser rastreadas eletronicamente. Desta forma, os computadores poderão rastrear todas as compras e vendas. Não adianta, ninguém vai dar golpe nisso não, tem que ter a marca da besta, tá certo? Mas o verso 18 revela o seguinte, irmão. Vamos ao versículo 18, o último versículo. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Quem aceitar a marca da besta estará aceitando a adoração ao anticristo e não a Deus. Preciso dizer isso aqui. A marca da besta, irmão, muita gente aqui, agora eu vou pegar muita gente que tem uma falsa interpretação. Não vocês que são inteligentes, mas quem vai assistir esse vídeo, ou alguém que está aí cheio de dúvida na cabeça. A marca da besta não vai estar ali na marca da besta o número do seu CPF. A marca da besta não é o número da sua carteira de habilitação. A marca da besta não é o número do seu título de eleitor. A marca da besta não é o número do seu RG. Será um número igual para todos. Vai ser um número. Tem gente que pensa, não, porque esse chip que já está na Europa, tem todos os dados seus. Não é a marca da besta ainda. Porque aquele chip tem as suas informações. Essa marcação aqui é uma marcação que identifica o anticristo, ou o nome dele, ou o número dele. Então, os irmãos ficam, pastor, porque já está chegando no Brasil o chip, não se preocupe com isso não. Isso não é marca da besta não. A marca da besta será um número igual para todos, será a mesma marca, o nome ou o número para todos. Agora, quanto a quem será a besta do Apocalipse? Há muita especulação, pastor, quem de fato é a besta? É Emmanuel Macron? Estão dizendo que é o presidente da França, que é o anticristo? Não, era Nero, não é nenhum desses não.
A única chave, ou o indício, é o número de um homem. Expositor, aí chegou aquela pergunta lá, a opinião dos expositores da Bíblia. Eu peço a atenção, praticamente já estou no finalzinho, irmão. Aí vou concluir, tá bom? Expositores da Bíblia interpretam o número 6, para simbolizar a raça humana. Geralmente na Bíblia, o número 7 tem relação com Deus, não é? É o número da perfeição. 7 citado tantas vezes na Bíblia. Agora, o número 6 identifica o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Então, quando você estuda na Bíblia sombras, tipologia bíblica, o 6 está em relação ao homem. Então, voltando aqui, expositores da Bíblia, vou ler desde o início. Expositores da Bíblia interpretam o 6 para simbolizar a raça humana, os 3 para designar a trindade. Não tem 3, meia, não são 3? A tripla repetição 666 pode simplesmente significar que o anticristo é um homem, nós já sabemos isso aí, que crê ser um Deus. Então vai ser um homem que crê ser um Deus, membro de uma trindade composta pelo anticristo, falso profeta e Satanás. Os irmãos entenderam? Vou repetir. A tripla repetição 666 pode simplesmente significar que o anticristo é um homem. Quanto isso aí não há dúvida. Que crê ser um Deus. Ele vai crer realmente ser um Deus. Membro, como os imperadores não criam em romanos que eram deuses. Crê ser um Deus, membro de uma trindade composta pelo anticristo, pelo falso profeta e Satanás. 2 Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 13, verso 8. E para concluir, amados irmãos, não querendo abusar da boa vontade dos irmãos, concluo com esta frase aqui de Thomas Ice e Timothy Demi. Ele diz assim, mesmo que este ainda seja um evento futuro, mesmo que isso aqui que eu estou ensinando seja um evento futuro, a lição aprendida para os nossos dias é que devemos exercer o discernimento, especialmente na área da religião, mesmo quando os milagres parecem justificar o mensageiro. Então, meu amado irmão, não se impressione com quem está fazendo milagre. Milagre verdadeiro quem faz é Deus. Tem muita gente enganando aí pessoas. Eu já vi, irmão, na TV, não pessoalmente, mas está filmado. Pessoal, existem pessoas, pregadores, falsos pregadores, que a Bíblia mostra que existe esse tipo de gente. Chama a pessoa à frente, aí ele já vem com um negocinho aqui escondido nos dedos. Aí você tem um problema no coração, aí começa, Deus está mostrando que você tem um problema no coração, e começa a esfregar aqui na pessoa. Aí diz, olha, prepara aí, vai sair uma coisa aqui do peito dele. Aí a igreja fica, glória a Deus, aleluia, vai cair fogo, não é? Aqueles irmãos ficam assim, glória a Deus. E aí esfregando, irmão Raimundo, esfregando, aí tira um negócio assim, um cordãozinho todo melado, tá vendo, irmão? Isso aqui que estava obstruindo suas veias, mas Jesus curou você. Falso profeta, enganador. Você pensa que não existe isso não? Existe ou não existe isso? Existe charlatões, pessoas que enganam a mente dos nossos irmãos, incautos. Será que para Jesus curar a pessoa precisa esfregar, irmão? Jesus, quando cura, ele usa só a palavra. Se você tem fé, é pela palavra. Irmão, você está curado em nome de Jesus. Não precisa esfregar, não. Veja se aquilo que você está presenciando contraria os ensinos da Bíblia. Se divergir, fuja, é obra do diabo. Viu, irmão? Muito cuidado com as testemunhas de Jeová, que pega crente que não lê a Bíblia e engana. Essa semana chegou lá em casa, estava eu e o meu primo, e a gente já estava quase vindo aqui para a igreja para resolver essa questão do som. E chegou duas testemunhas de Jeová, e já foi falando, eu testemunho de Jeová, de somos. Fala o seguinte, entra aqui para a gente orar, entra para orar. Ele não entra não, irmão. Chama para orar que eles correm, né, irmão? Hein? Aconteceu também? Vamos orar aqui, chama ele aí, Felipe, vamos orar aqui. Foram o quê? Pegaram o beco, como diz o povo aí, foram embora. Vamos ficar em pé, amados. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Qual é o mantimento sólido aqui? É a palavra de Deus. Mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm um sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5,14. Então,
A melhor forma de nós conhecermos se a heresia é incoerente com a Bíblia não é estudando a heresia, mas é estudando o certo, né? Tem gente que diz: pastor, eu quero estudar seitas e heresias para combater. Não estude não, estude o certo, estuda a Bíblia. Eu já disse aqui, os caixas de banco que trabalham todo dia pegando de cédula, vocês acham que eles estudam uma nota falsa? Estudam a nota verdadeira. Eles se acostumam tanto com a nota verdadeira que quando a falsa bate na mão dele, ele já diz: isso aqui, não, isso aqui é falso. Porque eles estudam a verdadeira. Então a melhor maneira de estudar para combater testemunho de Jeová, Mormon ou outras pessoas é lendo o quê? O manual verdadeiro, o alimento sólido do Espírito. Amém, irmão? Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder.